Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Juízes. Vamos ler o capítulo 9 e o capítulo 10. Hoje são só 2 capítulos. Juízes, capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos da sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa de seu pai e de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que é melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração daqueles homens se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo-o a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: Ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria a labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se, na verdade, me ungires rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que, em verdade e sinceridade procedestes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com eles usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes os seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém,
E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todos aqueles que passavam pelo caminho junto a eles o assaltava. E contou-se-lhe a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram por dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa do seu Deus. E comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque, e quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu mordomo? Servi antes aos homens de Hamor, pai de Siquém. Pois, por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque. E a Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois de noite, tu e o povo que tiveste contigo, e põe emboscadas no campo. Levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dá golpe sobre a cidade, e eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faze-lhes como alcançar a tua mão. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com eles havia, e de noite se puseram emboscadas contra Siquém em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo com que ele havia se levantaram das emboscadas. E vendo Gaal, aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vê por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis que ele desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca? E com qual dizias: quem é Abimeleque para que o servíssemos? Não é este, porventura, o povo de que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo e o disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos e pôs emboscadas no campo e olhou, e eis que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de imprevisto e pararam a entrada da porta da cidade, e as outras tropas deram de imprevisto sobre todos quanto estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza e em casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque e todos os cidadãos da torre
Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia, e Abimeleque tomou na sua mão machados e cortou um ramo de árvore e o levantou e pô-lo ao seu ombro. E disse ao povo que com ele havia: O que me viste fazer? Apressai-vos e fazei-lo assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram Abimeleque, e os puseram junto à fortaleza, e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi-se a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos daquela cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre, e combateu, e chegou-se até a porta da torre para queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-se o crânio. Então chamou logo o moço que estava às suas armas e disse: Desembanha a tua espada e mata-me, para que se não diga que uma mulher, diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Capítulo 10. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos, e tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, e que chamavam Ravote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendo em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam debaixo do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o Senhor Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas e dos moabitas, que vos oprimiram quando a mim clamaste, não vos livrei eu não então da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos. Faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres deste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel,
E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade, e também de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? E será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração, leve o seu pensamento a Deus agora. Pai, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor, por este momento diante da tua presença. Como é linda a tua palavra, Senhor. Como o Senhor é generoso com o seu povo. Mesmo muitas vezes eles se voltando, ó Pai, contra ti, o Senhor tem misericórdia. Pai, tem misericórdia de nós. Livra-nos do mal, Senhor, assim como diz a tua palavra. Guarda nossa casa, nossa família, o nosso lar. Em especial eu peço, Senhor, por cada vida, cada alma que tem separado um tempinho, Senhor, para ouvir a tua palavra. Protege, Senhor, guarda, livra e abençoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.